Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 175. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e hoje estou lendo para vocês a Bíblia diariamente, com apenas 15 minutos por dia. E desta forma conseguiremos ler ela completamente em um ano. Estou muito feliz que você está aqui comigo para que juntos consigamos completar esta jornada, este propósito. Hoje eu vou ler para vocês 2 Crônicas, dos capítulos 10 ao 12. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, mais um dia na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra que nos traz luz, que nos traz vida, que nos guia para todas as decisões que precisamos tomar. Muito obrigada, Pai, pelo Teu Espírito Santo que nos dá sabedoria, conhecimento e compreensão do que estamos lendo. Pedimos para que o Senhor revele a Tua vontade para nós nesta leitura de hoje e que hoje consigamos aprender mais um pouco sobre a Tua natureza, sobre aquilo que o Senhor é e que nós possamos Te amar ainda mais após essa leitura, durante essa leitura. Fale conosco, transforme as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 10. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bons para este povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje.
Segunda Crônicas, capítulo 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaias, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. A fortificação das cidades de Judá. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Herã, Tecoa, Betesur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adorraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nela colocou comandantes, com suprimentos de alimento, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens e os seus bens, e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. A família de Roboão. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois ela se casou com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 70 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Segunda Crônicas, capítulo 12. Sisaque ataca Jerusalém. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaias apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaias esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo,
ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir ao rei de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaias e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. Bom, os capítulos que nós lemos hoje em 2 Crônicas, principalmente o capítulo 10 e o começo do capítulo 11, muitas informações que estão nesses capítulos estavam na leitura de ontem de 1 Reis. A 2 Crônica traz algumas informações bem parecidas com o livro de 1 Reis, mas tem muitas informações também adicionais. O capítulo 10 de 2 Crônicas inicia-se com a morte do rei Salomão, que governou com sabedoria e prosperidade. No entanto, após sua morte, o seu filho Roboão assume o trono de Israel. E é a partir deste ponto que a história toma um rumo significativo. O povo busca alívio e solicita uma redução nas demandas impostas sobre eles. A resposta de Roboão a essa demanda revela sua falta de sabedoria, política e liderança. A introdução do capítulo estabelece um cenário crucial para os eventos que vão se desenrolar a seguir na narrativa, delineando que a tensão entre o novo rei e as expectativas do povo. Esse descontentamento e a resposta de Roboão desencadeiam uma divisão fundamental no reino de Israel, levando à formação de 2 reinos separados: o reino de Judá, governado por Roboão, e o reino de Israel, liderado por Jeroboão. Após o povo de Israel ter apresentado a sua demanda por um alívio de carga de trabalho imposta durante o reinado de Salomão, Roboão inicia o seu processo de tomada de decisão. Ele se aconselha primeiramente com os anciãos. Os anciãos respondem o pedido de Roboão com um conselho sábio. Eles recomendam que o novo rei atenda às demandas do povo e alivie a carga que Salomão impôs sobre eles. Mas, após ouvir o conselho dos anciãos, Roboão busca uma segunda opinião, desta vez dos jovens que haviam crescido com ele. Os jovens oferecem uma perspectiva contrastante. Eles aconselham Roboão a ser ainda mais severo com o povo do que o seu pai Salomão, mostrando uma atitude inflexível e uma inclinação para exercer um controle mais rígido sobre o povo. O contraste entre as perspectivas dos anciãos e dos jovens nos convida a refletir sobre as complexidades da liderança e da tomada de decisões, bem como sobre as consequências que essas decisões podem ter a longo prazo. É um momento crucial que nos prepara para a reviravolta dramática que ocorrerá na sequência da narrativa, culminando na divisão do reino de Israel. Bom, Roboão segue o conselho dos jovens e essa decisão é altamente controversa e tem o potencial de criar divisões profundas dentro do reino.
Ela demonstra uma desconexão entre o novo rei e as necessidades e expectativas do povo. Em vez de buscar a unidade e o apoio do povo, Roboão escolhe um caminho que pode resultar em descontentamento e resistência. No capítulo 11, continua a narrativa ao descrever como Roboão, em resposta a essa ameaça, fortifica as cidades fronteiriças e recruta um exército para proteger seu reino. Além disso, ele toma medidas para consolidar seu governo, estabelecendo uma base sólida em Judá e Benjamim, mantendo Jerusalém como a capital. Bom, Roboão decide ir a Siquém, uma cidade estrategicamente localizada no coração de Israel. Roboão, recém-coroado rei, após a morte do seu pai, deseja consolidar seu reinado e ganhar a lealdade das tribos do norte. No entanto, sua escolha de Siquém como local para se apresentar ao povo é significativa. Siquém tinha uma história marcada por divisões e tumultos. Foi lá que a história trágica de Diná, filha de Jacó, ocorreu. Portanto, a escolha de Siquém como um local para sua coroação e discurso é simbólica, sugerindo uma tentativa de curar antigas feridas e unir as tribos do norte sob o seu governo. Contudo, antes que Roboão pudesse abordar a assembleia em Siquém, um homem chamado Jeroboão lidera uma revolta. Jeroboão era um líder destacado, um servo de Salomão que já havia sido designado para supervisionar o trabalho forçado das tribos de Efraim e Manassés nas áreas de construção. No entanto, ele agora emerge como uma figura central na oposição a Roboão. Jeroboão expressa as preocupações do povo que estava sobrecarregado com pesados impostos e trabalho forçado sob o governo de Salomão. Ele então faz um apelo eloquente a Roboão pedindo uma redução na carga imposta ao povo. Esta demanda é fundamental para entender o contexto da revolta. O povo estava exausto e insatisfeito, e Jeroboão estava disposto a aproveitar essa insatisfação para promover seus próprios interesses. A situação torna-se ainda mais complicada quando Jeroboão retorna do Egito, onde havia se refugiado. Sua liderança e a revolta ganham força à medida que ele volta com o apoio de uma nação estrangeira. É possível que Jeroboão tenha buscado ajuda egípcia para fortalecer sua posição contra Roboão. Neste ponto, a revolta de Jeroboão ganha ímpeto e começa a ameaçar seriamente a autoridade de Roboão. A divisão no reino de Israel está prestes a se tornar uma realidade, levando a um período de tensão e conflito que se estenderá por muitos anos. Este episódio que acontece em 2 Crônicas 11, dos versículos 1 ao 4, lança as bases para os eventos subsequentes no capítulo e na história de Israel. Ele ilustra como a insatisfação popular, liderança carismática e alianças estrangeiras podem desempenhar papéis críticos na formação de eventos históricos. Além disso, sinaliza o início de uma divisão que eventualmente levará o reino dividido de Israel e Judá, com implicações profundas para o povo de Deus e sua história. Portanto, a revolta de Jeroboão serve como um momento-chave na narrativa de Crônicas, marcando uma virada na história da nação de Israel. Após a revolta liderada por Jeroboão, o rei Roboão é confrontado com a necessidade de consolidar seu reinado e proteger seu reino. Esse segundo segmento do capítulo, intitulado como Roboão prepara a defesa, revela as ações enérgicas e estratégicas que Roboão empreende para enfrentar os desafios que surgem em consequência da revolta. O primeiro passo de Roboão para reforçar sua posição é a fortificação das cidades de Judá e Benjamim, que eram as tribos que permaneceram leais a ele. Ele percebe que a proteção de suas fronteiras é fundamental para garantir a estabilidade do seu reinado. Assim, ele ordena a construção de muralhas, torres e portões nessas cidades, tornando-as mais resistentes a possíveis ataques inimigos. Essa medida demonstra a determinação de Roboão
em proteger seu reino e seu compromisso em assegurar que as cidades-chave de sua base de apoio estejam bem fortificadas. Além disso, essa ação também simboliza sua intenção de preservar a identidade e a integridade territorial de Judá e Benjamim, que são tribos historicamente ligadas à dinastia davídica. Outra medida significativa tomada por Roboão é o reforço de Jerusalém como a capital de seu reino. Jerusalém já havia sido a capital de Israel sob o reinado de Davi e Salomão, e Roboão entende a importância de manter essa cidade como centro de poder. Ele restaura as muralhas da cidade e adiciona defesas adicionais, tornando Jerusalém uma fortaleza impenetrável. O fortalecimento de Jerusalém é simbolicamente poderoso, representa a continuidade da monarquia davídica e a manutenção das tradições religiosas e culturais de Israel. Além disso, Jerusalém é também o local do templo, o centro espiritual de Israel, e sua proteção é fundamental para a adoração adequada a Deus. E o último capítulo deste áudio, capítulo 12, começa destacando a firmeza inicial de Roboão e sua dedicação à lei do Senhor, consolidando seu reinado em Jerusalém. No entanto, essa estabilidade logo é abalada, à medida que a nação se desvia da fé e da retidão. Isso nos lembra da tendência cíclica na história de Israel de se afastar de Deus quando as coisas vão bem. Em contrapartida, o faraó egípcio Sisaque entra em cena como um agente de desestabilização, trazendo consigo uma grande ameaça militar. Sisaque aproveita-se da fraqueza espiritual e moral de Judá, invadindo a nação e saqueando o tesouro do templo de Jerusalém. Este evento simboliza a punição divina pelo afastamento do povo de Deus e serve como lembrete poderoso da necessidade de se manter fiel ao Senhor. Neste contexto, nós aprendemos uma importante lição espiritual. O afastamento de Deus muitas vezes resulta em juízo divino. O texto destaca que esta invasão ocorreu porque transgrediram contra o Senhor, indicando claramente que o pecado foi a causa raiz dessa situação adversa. Já lá no versículo 3, descreve o impressionante poderio militar de Sisaque, que incluía 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros, além de um contingente humano incontável de diversas origens. A grande força de Sisaque realça a gravidade da situação enfrentada por Judá devido à sua rebelião contra Deus. Esta invasão massiva não era apenas uma ação política, mas um juízo divino claramente orquestrado para disciplinar o povo de Judá. O versículo 4 narra como Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Judá e se aproximou de Jerusalém, a capital do reino. O fato dele ter tomado as cidades fortificadas demonstra a eficácia de seu ataque e a vulnerabilidade de Judá diante do juízo divino. Jerusalém, embora ainda resistente, estava sob séria ameaça, e o tesouro do templo de Jerusalém estava prestes a ser saqueado. Em resumo, esse capítulo estabelece o cenário para o que está por vir na narrativa. O abandono da lei do Senhor por parte de Roboão e do povo de Judá resultou em um juízo divino na forma da invasão de Sisaque, que representava uma ameaça existencial ao reino. Este evento serve como um lembrete poderoso da importância da obediência e fidelidade a Deus, bem como das consequências da rebelião contra ele. À medida que a narrativa continua, veremos como Judá responde a essa crise espiritual e como Deus manifesta sua misericórdia, mesmo em meio ao juízo. Ainda nesse mesmo capítulo, tem dos versículos 5 ao 8, tem o título de Profecia e Arrependimento. Nós somos apresentados a uma virada em que a intervenção divina começa a tomar forma. O profeta Semaias desempenha um papel crucial nesta parte da narrativa, representando a voz de Deus que traz uma mensagem direta ao rei Roboão
e aos líderes de Judá. Semaias revela a causa da invasão de Sisaque, o abandono de Deus por parte de Judá. Esta mensagem é um chamado à responsabilidade, pois enfatiza a relação direta entre a infidelidade do povo e a punição divina. O profeta destaca que Judá foi entregue nas mãos de Sisaque como resultado do seu afastamento de Deus. Porém, dos versículos 6 e 7 revelam a resposta de Roboão e dos líderes de Judá à mensagem de Semaias. Eles se humilharam diante do Senhor, reconhecendo sua justiça. O arrependimento sincero deles e sua admiração pela retidão divina são fundamentais para a reviravolta da situação. Deus responde a essa atitude de humildade com compaixão, revelando a Semaias que não destruirá Judá. Em vez disso, ele oferecerá algum tipo de livramento, e sua ira não se derramará completamente sobre Jerusalém. Essa é uma poderosa demonstração da misericórdia de Deus, que está disposto a perdoar e oferecer uma chance de restauração quando seu povo se volta para Ele com sinceridade. Amém? Que possamos aprender com todas essas informações que tivemos nesses 3 capítulos de como o nosso Deus é misericordioso, que Ele está sempre disposto a perdoar e oferecer uma chance para a restauração. Apenas precisamos ter o nosso coração sincero diante dele. Que Deus continue falando aos nossos corações e até o próximo áudio. Tchau, tchau.